Eu sou Arlene Holanda e a gente vai conversar hoje sobre o ofício de escritor, da escrita, da importância da leitura e especificamente do processo de produção desse livro, O Saber do Tempo. Desde criança eu ouvi histórias, eu tive a felicidade de ter o encantamento de ouvir histórias contadas por minha mãe. Eram histórias de folhetos de cordel e eu viajava na fantasia da leitura, daquele mundo maravilhoso da imaginação. Eu lembro que me marcaram as histórias do Pavão Misterioso, de Juvenal e o Dragão. Eram histórias de magia, de reinos do Oriente, de encantamentos e de toda essa magia da leitura, de como a realidade pode ser suplantada e superada por meio da fantasia. Eu fui uma criança que desde cedo devorava livros, também desenhava, e esse mundo da imaginação foi muito presente e muito importante no meu ofício. Tenho mais de 50 livros publicados hoje, muitos deles em bibliotecas de todas as escolas do Brasil, pois foram selecionados por compras do MEC. Participo de muitos projetos culturais e, digamos assim, a minha missão de vida é compartilhar essas experiências e esses saberes. E por que não, nessa obra, Saber do Tempo? Qual foi a inspiração? Muita gente pergunta como se começa um livro, como se conta uma história, como as perguntas normalmente que os leitores nos fazem. Como nasceu a ideia do livro? Como você começou a escrever? Eu comecei a escrever poemas. Escrevi vários livros de poemas e ilustrava também. E trabalhando numa editora, comecei a ilustrar textos de outros autores para o público infantil e juvenil. Então eu me perguntei um dia, eu acho que eu gostaria de escrever um livro para esse público, para jovens e crianças. E escrevi o meu primeiro livro, Fantástico Mundo do Cordel, para esse público, que foi um sucesso assim, de reconhecimento crítico e de adoções também. Ele ganhou o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e foi adotado por muitas escolas em todo o Brasil. Então, voltando para essa escrita, né, para jovens e crianças que são mentes abertas a todo tipo de informação e formação, e também participar de uma produção que pode vir a estimular a criatividade e transformar o mundo de uma pessoa é muito gratificante. Como a imaginação muda o mundo, como a leitura atua na imaginação, é sempre essa questão que eu falo aos jovens leitores. Não importa a profissão que você tencione seguir, a criatividade será sempre uma ferramenta imprescindível para você se destacar no que faz. E como eu posso ser uma pessoa mais criativa? Lendo livros, vendo obras de arte, vendo bons filmes, vendo desenho animado, vendo todo um mundo que amplia o seu repertório de criatividade. Mas por que o livro é uma fonte privilegiada? Porque no livro você cria o seu próprio mundo, você está lendo uma história e você imagina o seu cenário. No filme, que é uma referência muito bacana também, mas o cenário está definido, os personagens. E o livro você tem um mergulho mais interior na imaginação. Por que essas 4 histórias? Por que o Saber do Tempo? Sempre a gente ouve falar que o tempo é o melhor professor, que as experiências adquiridas com o tempo são as mais sábias, né? Então eu ouvi essas histórias de diferentes fontes, a história do rei Salomão, da partilha do rei Salomão, eu ouvi da minha mãe, a história do rei Gilgamesh, do sumeriano, eu li num livro numa enciclopédia de história, a história dos 4 potes, eu li no meio circulante na internet de histórias da tradição oral que circulam. Então, os meios de acesso foram diferentes. E a história também da Quimera foi também através de livros sobre cultura
grega, cultura clássica, então as fontes são bem diferentes dos meios que elas chegaram a mim e a forma que me encantaram e que eu resolvi transformar isso num livro, mas seguindo a máxima de quem conta um ponto aumenta um ponto, eu aumentei 10 pontos e eu fiz uma versão bem livre, referenciada no E Se Fosse de Outra Forma. E se a mãe da partilha do rei Salomão, se a mãe adotiva que quisesse, tivesse mais amor pelo filho. Então as coisas é uma reflexão que nem sempre são como parecem. Qual o valor de perseguir a imortalidade? Que na história do Gilgamesh isso é muito presente. E os temas, qual o valor da gratidão no caso dos potes, qual também o valor de uma ação solidária no caso da quimera. E essas histórias, eu acho que tem, não lição, porque lição, mas tem uma compreensão de ética e provoca, vamos dizer, uma internalização de sentimentos que a humanidade considera positivos, de valores, mas um amadurecimento assim de dentro para fora. São histórias que nos fazem concluir diferentes, vamos dizer, filosofias de vida que é possível construir através desses textos tão basilares na nossa formação. E são histórias de longa duração, porque são histórias imortais, são histórias que de tão interessantes, de mensagens tão fortes, né, tão humanas, de tanto sentimento, de tanta experiência de vida humana, se transformaram em histórias que eu agora reconto nesse livro e espero que o leitor possa também construir as suas próprias experiências nessas narrativas, na leitura dessas narrativas e as ressignifiquem. O professor tem à mão uma obra singular de ser explorada em vários aspectos e nós, autores, que somos também, compartilhamos esse trabalho de vocês. Desejamos que a obra seja aproveitada em todo o seu potencial.
forte e é interessante observar que são a reinvenção, a reescritura da obra envolve provocações, e se o estabelecido não fosse o que acontece, se o senso comum fosse, se acontecesse diferente do senso comum, então tem toda essa reflexão e essa riqueza de ações, de sentimento, de comportamento, de atitudes que podem render boas rodas de conversa e podem enriquecer muito o trabalho, não só em língua portuguesa, como em diferentes disciplinas, né? Como eu já citei. A questão também do fazer, da produção escrita, da produção textual escrita, a partir de um reconto, pode ser trabalhada. E você ouviu uma história, que história lhe marcou, que história você leu, até por meio virtual, que você leu na internet, vamos recontar essa história, vamos reinventar, vamos aumentar. É um reconto, uma versão com bastante liberdade vamos dizer, de modificação no que diz respeito à história original.